capítulo 4, verso 10 a 20. Leamos de forma alternada, com auxílio dos irmãos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em que todas as circunstâncias já tenha experimentado, tanto a fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizeste bem, associando-se na minha tribulação. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo o que tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. As atitudes bíblicas de uma igreja cristã. Tivemos no mês passado uma série de conferências tratando de alguns temas que envolvem a vida da família. E a família, ela está envolvida na igreja. Aprendemos que temos que transformar o vale num vale de bênção. Nós aprendemos que devemos recuperar o nosso lar, o nosso casamento e a nossa família. Aprendemos que somos habilitados por uma escolha de Deus para servir. E aprendemos também que somos escolhidos para liderar, seja como oficial, como membro, como chefe do lar. Em todas as atitudes, nós temos que anunciar a Cristo. De um mês para cá, o que fizemos com essas aplicações? Ou foi só mais uma série de conferências? Só foi mais uma atividade da nossa vida particular? Muitas vezes passamos anos e anos frequentando a igreja e não desenvolvemos as nossas atitudes. E às vezes transferimos as nossas responsabilidades para algumas partes da igreja. Como pai, eu transfiro meus filhos para os professores da igreja. E muitas vezes essa criança, esse adolescente, esse jovem, passa 1, 2 horas quando vem regularmente aos trabalhos da igreja. Transferimos, às vezes, até os nossos problemas de relacionamento, de casamento, para o ministério de casais, que é uma aula por semana. E muitas vezes passamos essas situações. Mas a igreja é orgânica. A igreja, ela precisa se desenvolver. A igreja precisa trabalhar. Se depender do pastor, eu diria que eu estaria cansado. Porque essa semana, eu preguei 4 vezes nesse final de semana. Imagine o pastor que é toda semana, todo mês, e se ele tivesse que cuidar de cada um de nós a cada dia? Se dependesse só do pastor.
Paulo ele está instruindo e alegrando com a igreja que era orgânica, que ela se desenvolvia, que ela era frutífera, que ela fazia as coisas. E muitas vezes culpamos a fraqueza espiritual, culpamos às vezes as nossas falhas, os nossos erros, a líderes da igreja. E já pensou se o pastor falhar? Se ele esquecer de você? Se ele não te ligar? Se ele não te falar? Será que a nossa vida vai se tornar uma eterna dependência dos nossos líderes espirituais? Não que isso não seja necessário. Você ligar para o seu pastor, pedir uma oração, pedir uma visita, e é parte da função nossa como presbíteros e pastores visitar e aconselhar e estar presente. Mas Paulo, ele nos orienta a ter alegria na obra do Senhor. Quando usamos este versículo, tudo posso naquele que me fortalece, temos que entender o contexto que Paulo passou. E olhando as cartas de Paulo, ele sofreu várias intempéries, várias tribulações, vários flagelos, e ele pôde dizer isso. Será que você pode dizer isso? Será que a nossa igreja pode dizer que ela está alegre, passando por todas essas situações? E vamos estar pontuando alguns trechos desses versos a qual lido. Convido a que você mantenha sua Bíblia aberta. E partindo do verso 10, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Quantas vezes lhe faltou alguma oportunidade de servir ao outro? Quantas vezes que negligenciamos o auxílio ao necessitado? Quantas vezes que você poderia ter saído do seu lar e visitado alguém? Quantas vezes você teve a oportunidade de estender um donativo, um auxílio, um medicamento para alguém? E negamos, e falamos que não temos oportunidade de ajudar alguém. Quantas vezes que poderíamos ter ligado para alguém e dado um consolo, dado um ombro amigo, dizendo, estou preocupado com você, você está ausente, você não tem vindo à igreja, eu tenho notado a sua ausência. Isso é o papel de uma igreja, as atitudes dessa igreja que é cristã, que é verdadeira, que aplica as ordenanças do Senhor. Por isso que Paulo escreve essa igreja, que ele está feliz com as atitudes dessa igreja. Ele tem prazer em ter pastoreado essa igreja, porque ela continua sendo atuante, praticante nas ordenanças do Senhor. E muitas vezes pequenas atitudes mostram que verdadeiramente somos cristãos. É necessário que tenhamos a alegria em servir, para que aqueles que recebam também sintam a alegria de ser servido. E é também papel nosso pedir socorro. Estou sofrendo, estou angustiado, estou aflito, eu necessito das orações, eu necessito de um apoio, para que eu e os demais membros estejamos solícitos a atender essa necessidade. E é necessário, porque muitas vezes, alguns irmãos conseguem, com a sua fisionomia, não transparecer o seu sofrimento. E às vezes está passando angústia, passando tribulações, e é necessário que tenhamos atento a isso. E é preciso, para que a gente possa ter essa atitude. Porque Paulo vai falar, por mais vos faltava oportunidade. Muitas vezes a gente precisa instigar a pessoa para mostrar que ela precisa da ajuda. Porque às vezes ela está envergonhada, às vezes ela está constrangida, às vezes ela está esperando o auxílio de uma outra parte que não foi atendida, e muitas vezes a gente nega essa oportunidade para os irmãos. E ele continua dizendo, a partir do verso 11, dizendo, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo pôde dizer isso, será que a gente pode dizer isso? Eu já passei dificuldade e passei feliz.
como diz o outro, dando glória a Deus ainda. Será que podemos dizer isso? Em todas as circunstâncias, em todos os momentos? Estamos passando aí um princípio de uma inflação. Mas para quem tem alguns cabelos brancos como eu, sabe o que é inflação. O que é crise financeira. O que é faltar, às vezes, o alimento no lar. E, às vezes, regrar as despesas do mês. E Paulo passou muito mais que isso, mas por causa do Evangelho. E, às vezes, ficamos aflitos, preocupados com o dia de amanhã. Paulo tinha tudo e perdeu todo o seu status de judeu, de perseguidor do Evangelho. De repente é tirado tudo isso e ele passa a ser perseguido. E passa a depender dos donativos das igrejas. E ele passa a usufruir da benécia do Senhor. E muitas vezes temos tantas coisas e não somos gratos ao Senhor. E ele diz: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes é difícil você chegar num lar que está em luto, num lar que está com pessoas enfermas, com doenças que estão se agravando a cada dia, e você perguntar: tudo bem? Aí a pessoa fala: você não está me vendo não, né? Você não sabe o que eu estou passando? Às vezes é por força de hábito, a forma de falar. Então você pergunta: como está você, meu querido? Eu tenho sentido a sua ausência, eu tenho preocupado com você, mas eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para lhe servir. E você estendeu o ombro amigo? E muitas vezes nós não temos esse privilégio, essa atitude bíblica de ajudar um irmão. Porque às vezes nós estamos prontos a se dispor a ir, como diz o outro, 1 légua, 2 léguas, andar um pouco mais, ouvir, só ouvir. Às vezes é importante ouvir. É importante estar do lado de um leito de hospital, só acompanhando. Porque muitos, nessa pandemia, foram cerceados disso, de ficar no hospital dias e dias, sem um acompanhante, sem uma visita. Então é necessário que tenhamos a atitude, como Paulo, que aprendeu a viver contente em toda situação. Porque ele continua dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu lembro quando, na minha época de mocidade, nós fomos num bairro aqui próximo e fomos levar uma cesta básica para uma família. E essa família tinha literalmente um lençol que separava a porta da casa. E aquele chão batido, uma reguinha que separava a parte de dentro e a parte de fora. E às vezes olhamos para a nossa geladeira e falamos: não tem nada para comer de gostoso. Será que sabemos mesmo viver contente em toda circunstância? E o nosso coração se comoveu, da diretoria da UMP, e pedimos à igreja que estava mais próxima para dar uma assistência mais diligente àquela família. E tinha acho que umas 4 crianças, aquela famosa escadinha, e uma mãe, como diz o outro, abandonada pelo seu marido. Nós não sabíamos a circunstância do marido, mas naquela situação decadente. E muitos estão passando isso ao nosso derredor. E às vezes achamos que tudo é maravilhoso. Mas uma igreja que tem as atitudes bíblicas, ela está pronta para ajudar. Como aprendemos na sala dos jovens, primeiros da família da fé, e depois os próximos, os vizinhos, aqueles que estão ao nosso derredor. Não para os trazê-los para a igreja, mas para mostrar a graça e a misericórdia que Deus deu a gente, para nós estender a eles. Então é necessário que tenhamos essa atitude bíblica.
Porque Paulo, quando você olha todas as cartas, ele percorreu toda a Ásia, percorreu todos os locais, pregando esse evangelho, pregando essa atitude, e ele sempre oferecia aos demais quando ele tinha. Ele continua nos ensinando, a partir do verso 13, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase já foi célebre em muitos carros, adesivado nos vidros, nos para-choque. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você não souber o contexto do que Paulo passou para dizer isso, instruído pelo Espírito Santo a escrever isso, porque ele tinha uma atitude que era digna de dizer isso: tudo posso naquele que me fortalece. De orar, de falar, de pregar, porque ele passou por todas as circunstâncias, vivendo a escassez, sendo perseguido, passando por flagelos, passando por naufrágio, sendo apedrejado, sendo preso. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É a confiança em Deus, é a confiança plena que Deus há de suster ele, e o susteve. No início dessa pandemia, era maravilhoso olhar o Facebook. Quantos louvores, quantos vídeos nos condomínios, cantando que Jesus já estava vindo, que o céu estava se abrindo. Cadê esse povo? Cadê esse povo que estava orando, cantando, celebrando, postando versículos, orando, intercedendo pelos aqueles irmãos que estavam sendo acometidos de alguma enfermidade? Cadê essa fé? Será que verdadeiramente cremos? Tudo posso no Senhor, tudo posso naquele que me salvou. Ele te salvou. O pastor ontem fez uma reflexão sobre o pecado. Se Deus pode te tirar do inferno, por que não pode cuidar das outras coisas? Por que não pode te libertar da sua enfermidade, da sua angústia, da sua tribulação, daquilo que tem afligido o seu coração? Ele nos tirou da ira vindoura, Ele nos tirou daquilo que está prescrito, que será um tormento eterno. E por que ficamos atribulados? Ficamos angustiados? Muitos querem ter a força de Sansão, né? As nossas crianças que cantam, né? Todos querem ser como Davi, como Moisés. Mas acho que eu nunca vi uma criança pedir: eu quero ser como Paulo, eu quero sofrer por Cristo. Às vezes é assim, passamos a ser imaturos na fé. E Paulo pôde dizer isso, porque ele aprendeu a viver contente em todas as situações, e a crer no Senhor que podia suprir a ele. Porque quando Deus o chamou, falou: você agora vai sofrer por mim. E muitas vezes queremos só o milagre de Cristo, só queremos as benesses, e no momento da escassez, a nossa fé se esvai. A fé genuína, que deveria nos mover mais ainda nos momentos de tribulação, é baseada nesse versículo. É confiar a Deus, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O cajado vai me suster, vai me guiar, vai me proteger, vai me dar a guarida. E se necessário for, como bom pastor, Ele vai nos carregar, Ele vai nos levar para o aprisco e nos dar o conforto necessário. Mas por que ficamos aflitos? Paulo diz isso. Mas para essa igreja ter essa atitude, de ter alegria, de se comover em ajudar, em auxiliar, e ter a confiança no Senhor, é necessário que ela faça algumas questões. Verso 14: todavia me fizeste, se associando nas minhas tribulações, e sabeis também vós, ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente de vós outros. Muitas vezes o nosso conselho recebe cartas pedindo auxílio, pedindo o envio de recursos,
pedindo donativos, e muitas vezes algumas igrejas, ou até nós agimos assim. Não estamos prontos a associar com os amigos da fé. Não estamos prontos a estender a mão para o auxílio. Não deixa para o outro. Por que existem igrejas tão abastadas e às vezes a carta vem para a igreja mais humilde, para a igreja mais simples? E graças a Deus, desde que eu fui ordenado presbítero dessa igreja, nunca nos faltou recurso. E pelo contrário, cada vez mais nós podemos auxiliar os demais. Porque a igreja é movida por fé, é movida por uma ação, é movida por uma dependência do Senhor. Porque o recurso que nós administramos não é nosso, é do Senhor. Quando nós entregamos o dízimo, nós entregamos ao Senhor. E é Ele que dá o direcionamento, é Ele que dá a instrução, dá a sabedoria. E muitas vezes o conselho deixa sobre a mesa, não é o momento, não é a hora. Vamos cuidar de pessoas, não vamos cuidar às vezes de coisas. Às vezes é necessário cuidar de coisas e não cuidar de pessoas ao tempo. Há necessidade imediata. Por isso que Paulo, ele pedia e rogava a Deus por essa igreja, porque todas as abandonaram. Olha quantas cartas que Paulo escreveu às igrejas, e só uma teve a oportunidade de abençoar. Por isso que ela está registrada aqui. Já pensou se o nosso pastor, daqui uns 20 anos, quando ele sair da igreja, ele poder escrever e falar que essa igreja o auxiliou, o abençoou, os outros pastores que aqui passaram, um fiel pastor que viveu, que doou a vida para cuidar da sua família. Posso dizer que meu filho está com 24 anos, Melissa, 14. Eu fui criado aqui nessa igreja. Dona Marlene, tia Leuda ali, lembra, né? Quantos pastores que cuidaram da minha vida, e eu não poder ajudar eles hoje, não estender a mão. Você já perguntou aonde está o pastor que te batizou? Se ele está bem? Se ele está vivo? Se ele está precisando de alguma coisa? Porque a hora que você estava talvez necessitado, quem você socorreu? Quem que foi lá lhe visitar no hospital? Quem que foi te auxiliar lá no momento da sua angústia? E esquecemos disso. Então lembre aí, faça uma listinha, puxa na sua mente, vai lá no Facebook, digita no Google o nome do pastor, que você vai descobrir alguma coisa. Aonde ele mora, se ele está vivo. O meu, Deus já recolheu. Eu fui batizado em 1976, lá em Matelândia. Não foi no 8º dia, mas foi por ali. Faça isso. Os nossos missionários, às vezes uma ligação, uma mensagem, é importante para esses homens que têm dispensado a sua vida, a sua mente, o seu coração para cuidar da sua casa e da sua família. E como Paulo disse, todavia me fizeste bem, associando-nos na minha tribulação. E sabeis, também vós, ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Então ligue, converse, diga para o seu pastor, eu tenho saudade do Senhor, eu tenho vontade de te ver, manda um recado, se você não pode, dá um oi, como diz outro, manda uma mensagem, isso lhe fará muito bem. Seguindo o texto, ele diz ainda, no verso 16, porque até em Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Sempre haverá aflitos, sempre haverá necessitados, sempre haverá pessoas que necessitam do auxílio do Senhor. E essa igreja teve a oportunidade de estender a sua mão, de estender aquilo que precisava. E Paulo pôde registrar que eles estavam recebendo o Evangelho, praticando, e isso era de contínuo.
e se tornou notório por toda aquela região. Muitas vezes nós passamos anos e anos frequentando uma igreja, fazendo a obra do Senhor, e quantas oportunidades nós negligenciamos de cultuar o Senhor, de convidar uma pessoa para ouvir a graça e a misericórdia de Deus. Quantas vezes que deixamos de fazer o bem a quem? Na família dos Valim tinha uma regra: todo domingo tinha que visitar um parente. Seu Silas pegava a gente, naquela época não tinha Transcol, tinha que caminhar um pouquinho, e tínhamos que visitar nossos tios, nossos parentes mais próximos, e ele fazia um rodízio. Agora dos Menezes, no outro domingo era dos Valim, e era prazeroso chegar na casa de um tio de avançada idade e poder fazer uma visita, orar, cantar algum hino. Isso é importante para a vida da igreja. Cadê os nossos anciões, que outrora foram militantes, que sustentaram essa igreja com oração, com trabalho, com visitações? É papel nosso. Nós agora, posso dizer, da meia-idade, né? Estamos juntos aí, pastor. O pastor é jovem, mas eu também sou jovem. De buscá-los. E eu vou os informar que dos homens que fundaram essa igreja, não existe mais nenhum. Só está as mulheres. As que fundaram a nossa igreja, só existem as mulheres vivas. Fica a dica, cuida da sua saúde. Por isso é necessário exercer tempo, exercer misericórdia e auxiliar para que o nome do Senhor seja enaltecido. E ele continua dizendo: não que eu procure donativos, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Além de estender a boa mão, além de você ajudar, é necessário que o Evangelho venha progredir, que venha dar fruto, que venha fazer crescer a fé de cada um, porque a pessoa olhando a misericórdia, ela vai querer saber de onde que vem a sua fé, de onde que vem a sua bonança, a vontade de ajudar, e o seu fruto espiritual vai crescendo, vai alimentando, vai frutificando e dando oportunidade aos outros também de auxiliar. Convido para vocês abrirem 1 Tessalonicenses, capítulo 2, algumas páginas à frente. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 4. Paulo agora falando a própria Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, que em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o vosso coração. Então Paulo, ele recebeu dessa igreja donativos, auxílio, mas essa igreja tinha o Evangelho, essa igreja frutificava na palavra do Senhor. Então é necessário que pregamos esse Evangelho, anunciamos para que esse fruto venha a crescer. É impossível, meu querido irmão, você passar anos e anos na igreja sem frutificar, sem estender a mão, sem fazer algo para a obra do Senhor. A única coisa que foi chamada para ficar nessa igreja, no mesmo lugar, é o banco. E ele tem, esse aqui tem 6 pés, né? E mesmo assim não sai do lugar. Mas eu e você somos convidados a sair, a frutificar, a pregar, a anunciar este Evangelho.
para que esse fruto venha germinar e os demais venham ter essa graça e essa misericórdia. Porque Paulo, ele diz, não que eu procure donativos. Ele não estava mendigando, ele não estava carecendo disso, eles estavam prontos a servir, porque o Evangelho tinha frutificado em seus corações e eles estavam prontos a auxiliar. E ele diz no verso 18, recebi tudo e tenho por abundância. Estou suprido, e desde que Epafrodito me passou as mãos e que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A nossa obra, tudo que fazemos, é Deus que vai ser agraciado, é Deus que vai receber, é Ele que vai aceitar. Porque se nós fazemos para agradar homens, estamos fazendo por merecimento próprio. Então, quando eu estendo a mão ao necessitado, quando eu dou uma oferta, quando eu dou uma cesta básica, quando eu auxilio alguém, isso tem que ser agradável a Deus. É um culto. E isso é necessário também, que tenhamos uma vida santa. Porque uma vez baseado na lei de Deus, se eu ofertasse dentro do templo algo impuro, isso não era agradável ao Senhor. Era rejeitado pelos sacerdotes, era excluído do arraial, não era permitido fazer algo que Deus não aceitava. Então é necessário que eu faça isso com santidade, com vida, para que o Senhor se agrade, por pouco ou por muito que eu faço na obra do Senhor. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. Então é necessário que eu enredre todo o esforço necessário, mas que seja agradável ao Senhor. Porque quando Ele olhar a sua oferta, olhar o seu auxílio, olhar aquilo que você está fazendo, Ele vai se agradar. Porque Ele continua dizendo no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada um a vossa necessidade. Não é barganhar com o Senhor. Eu vou dar isso para receber aquilo. Eu estou esperando aquela promoção, eu vou aumentar minha oferta. Não, é fazer por amor, por dependência do Senhor, crendo que por mais que aquele dinheiro que você está ofertando, aquela cesta básica que você propôs a dar a alguém, você não venha dar com desconfiança. Se eu der isso, vai faltar no final do mês. É dar com amor, com prazer, com alegria, com contentamento. Seja até ali no supermercado, quando alguns irmãos estão ali fazendo coletas. Não é pegar o mais simples, pegar o fubá, o sal. O sal é só 5 gramas por dia, irmãos. E aí, quando a gente vai dar a cesta básica, né, todo mundo dá sal, todo mundo dá fubá, todo mundo dá canjica. Já pensou se a sua cesta básica viesse só de canjica? Se seu ticket de restaurante desse para comprar só canjica, só sal? Pense nisso, meu irmão. Bota um franguinho lá para o seu amigo, bota um arroz cepé, bota algo que vai ser prazeroso. Pessoas que recebem cesta básica, tem criança, bota um biscoito. Só que engorda e faz mal, mas bota um biscoitinho. Quantas vezes a minha filha falou, você trouxe gostosura? Gostosura é um chocolate, um bombom, um bombonzinho, já alegra uma criança. São pequenas coisas, pequenas atitudes que mostram que às vezes a gente tem tanto e estende tão pouco ao próximo. Vou confessar, minha mãe deve estar me ouvindo, mas quando nós éramos pequenos ali em Santa Cecília, lá na fazenda do seu Silas, que tudo planta e tudo dá, tinha pé de abacate, pé de manga, pé de mamão, banana, e às vezes as crianças ficavam lá insistindo, me dá uma manga, aí ela dá manga, dá uma banana, toma banana, com abacate, toma abacate.
Aí a gente fala, mãe, não tem nada para comer. Aí mamãe fala assim, ó, você tem abacate, tem banana, está caindo no chão. Às vezes a gente é assim, egoísta. Como criança não tinha sabedoria, não tinha discernimento. Mas às vezes somos assim. Temos tudo e achamos ainda que o outro não está faltando isso na casa dele. E nós achamos ruim. Mas graças que Deus é misericordioso, já perdoou esse pecado confessado diante da igreja e diante do Senhor. Mas por isso que Paulo, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossa necessidade. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que façamos, tudo que temos feito, seja para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, para que as pessoas, ao ver o seu estender a mão, mostre que a nossa igreja, que você faz parte de uma igreja, que as atitudes dela refletem uma igreja cristã, uma igreja como Tessalônica, uma igreja como Filipe, que ela foi pronta a servir ao seu mestre, ao seu pastor, ao seu apóstolo. Procure auxiliar, se disponha, coloca na brecha, procure a junta diaconal. Meus irmãos, estou aqui querendo ajudar os irmãos, o que vocês estão precisando? Eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma indicação, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo. Eu não posso ajudar em nada, mas eu vou lá dar a minha força física, vou molhar a massa, né, Sonildo? Sonildo a gente tem que segurar ele, que senão ele não para na obra. Eu quase briguei com o Sonildo. Ele não queria parar de massa mais de meia lata. Pensou que eu estava trabalhando com o Luiz. E subir a escada ainda. E muitas vezes é isso, pequenas atitudes, que mostram que verdadeiramente as atitudes nossas são bíblicas e são verdadeiras. Para estarmos aplicando as atitudes bíblicas de um cristão e a sua igreja, é regida pelos princípios bíblicos. Que uma vez que fizemos a pontuação do que aprendemos como família, ela transforma a miséria em misericórdia. Porque muitas pessoas estão na miséria, seja pelo pecado, seja pela escassez do alimento. Em vez dela estar na miséria, nós estaremos fazendo a misericórdia. Podemos transformar um lar que está triste num momento de alegria, um bálsamo, um refrigério, um consolo, uma oração, um mimo, algo que possa alegrar aquela pessoa. As atitudes bíblicas de uma igreja é regida porque somos transformados espiritualmente para servir, para auxiliar. Porque os lá de fora não entendem isso. Não entendem como temos pouco e ainda ajudamos os demais. Eles não entendem que somos dispenseiros do Senhor. É dispensa, é para que todos pedir, você possa oferecer, possa estender, possa auxiliar. É necessário que façamos isso com atitude de alegria, não com tristeza, não com pessimismo, mas com prazer em ajudar. Seja um copo d'água, seja uma marmita, seja um amigo que chega no seu lar e você oferece a ele uma estadia, um retirante, um estrangeiro, um forasteiro, alguém que está sem o lar. Temos aí os nossos pessoas que estão sendo afligidas pela guerra, estão perseguidos por violências, como na África, por grupos étnicos, e muitas vezes essas pessoas perderam tudo. Eram engenheiros, eram advogados, eram médicos, e hoje não têm pátria, não têm o seu lar. Por isso é necessário que estejamos atentos a isso. E mesmo que passamos
por essas atitudes, possamos dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Se você ainda não pode dizer isso, peça auxílio ao Senhor. Peça a Ele força. Peça a Ele convicção nessa fé genuína, que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você vai continuar louvando, orando, ofertando, porque isso vai refletir que a sua igreja, que você faz parte de uma igreja bíblica e de uma igreja cristã. Esteja pronto para servir, esteja pronto para ajudar, e Deus há de te abençoar. E como diz o verso 20, ora, o nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. E Ele será adorado, e Ele será glorificado, não pelas suas atitudes, mas porque Ele é o único que pode merecer a glória e o louvor. Que você faça disso um desafio, várias dicas, várias orientações, você pode mudar com pequenas atitudes, demonstrando que você cumpre e você tem sido grato ao Senhor, como Paulo falou para a igreja de Filipos. Vamos orar?